Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por 1 ano se reuniu naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os irmãos agora leiam capítulo 13, de 1 a 3. Oremos, irmãos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está presente entre nós, Tua presença, Senhor, agora queremos proclamar a Tua palavra e que aqueles que nos ouvem estejam com a sua mente, seu ouvido atento à voz do Senhor. Usa-nos, ó Deus, através do Espírito Santo do Senhor, que viemos proclamar o que o Senhor já colocou no meu coração, que seja para a edificação desta igreja, para a exaltação do Teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude, pois dependemos de Ti nesta hora. É a oração que fazemos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja de Antioquia nasceu da dispersão dos crentes de Jerusalém. Houve a perseguição da igreja lá em Jerusalém e os crentes, os cristãos daquela época saem e vão em direção, como diz o texto, vão até a Fenícia, chegam a Chipre e a Antioquia. Então, com o desencadear dessa perseguição, esses irmãos são obrigados a sair e por onde eles vão pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus, proclamando, né, com a orientação do Espírito Santo, e o texto é claro, diz aqui para nós que a mão do Senhor estava com eles, o evangelho vai crescendo, muitos vão aderindo e a igreja do Senhor vai sendo estabelecida aqui em Antioquia. E é no local, né, lá em Antioquia, quando os cristãos são chamados pela primeira vez, recebem esse nome de cristão. A igreja de Antioquia nasce dessa forma, dos crentes que foram perseguidos em Jerusalém e que descem em direção àquela região. E eu vejo na igreja de Antioquia, irmãos, uma igreja saudável, não perfeita. Não quero propor o assunto de falar aqui sobre uma igreja perfeita, mas uma igreja saudável, uma igreja que tem algumas marcas preponderantes e reluzentes de uma igreja que cresce. É uma igreja que nos textos, tanto do capítulo 11 quanto do capítulo 13, mostra isso, que ela tem algumas características importantes, algumas marcas de uma igreja que cresce. E eu vejo isso a partir do versículo 20 do capítulo 11, quando eles começam a compartilhar da palavra com os gregos. Até aquele momento, antes da igreja ser perseguida lá em Jerusalém, o evangelho estava sendo limitado apenas à pregação aos judeus. E quando eles são dispersos, eles passam a proclamar também, agora diz o texto, aos gregos. Alguns que creram de Chipre e de Cirene falavam também aos gregos.
Então, a primeira característica dessa igreja, que é uma igreja saudável e que entende a sua missão, é que ela está aberta a novas pessoas. Ela vê as pessoas, independentemente da sua raça, cor, enfim, ela é aberta a outras pessoas. Ela não se limita a apenas um grupo, os escolhidinhos, os preferidos, mas ela começa a proclamar a todo mundo. Ela vê o campo, né, as pessoas como um campo vasto para a pregação do Evangelho. A visão ampla, que alcança a todos, sem acepção. Eu vivi uma experiência quando eu fui ao congresso de evangelização, alguns anos atrás, e o reverendo Ronaldo contou lá da igreja da África, uma igreja que nasce no coração africano, tem até um livro, Concombas. E ele contou que uma mulher, após se arrastar por algumas horas e alguns quilômetros, ela era paraplégica, ela chegou e o culto já tinha terminado. O culto já havia terminado, eles já estavam indo embora. E ela pergunta: ainda há tempo para aceitar Jesus? Essa mulher está na capa desse livro, Concombas, uma igreja que nasce no coração africano. Ela chegou com seus cotovelos todos ensanguentados, porque ela foi se arrastando, as pernas, por serem também arrastadas, também toda ensanguentada, e ela pergunta: ainda há tempo para aceitar Jesus? Precisamos ter essa visão, irmão, ampla, dar a oportunidade a todos de ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. A igreja que foi dispersa, que vai em direção a Antioquia, ela passou a ter essa visão após a dispersão. Porque até aquele momento eles estavam confinados lá em Jerusalém e o Evangelho sendo anunciado apenas aos judeus. Quando eles partem, eles saem anunciando abertamente, e isso logo gera o quê? Um crescimento. A igreja precisa estar aberta a novas pessoas, acolher as pessoas. O reverendo Uti acabou de afirmar aqui, a nossa igreja é uma igreja acolhedora, gosta de acolher as pessoas. Assim deve ser a igreja. Uma igreja saudável precisa demonstrar esse acolhimento e, ao mesmo tempo, oferecer o Evangelho de Cristo a todos. A igreja que nasce em Antioquia nasce dessa forma. E isso nós vemos quando lemos o capítulo 13, que ela tem uma visão ampla, não só daqueles que estão chegando, mas também da necessidade de enviar os seus obreiros, quando eles enviam Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Uma igreja que está de portas abertas, com o coração aberto, para alcançar novas pessoas. Espero que vocês sejam essa igreja. Uma igreja acolhedora, que tenha um coração aberto, que saiba acolher, ser uma igreja hospitaleira, amiga, companheira, que receba as pessoas e que elas se sintam também acolhidas. Tem essa paixão de anunciar o Evangelho de Cristo a novas pessoas e vê-las no nosso contexto, que é o contexto da comunhão da igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que está aberta a novas pessoas, que ela acolhe, e é dessa forma que a igreja de Antioquia vai surgir. Versículo 24 diz que após Barnabé permanecer ali com eles, ensinando, diz que muita gente se uniu ao Senhor. Essa igreja, o Evangelho começou a crescer ali, e a igreja de Jerusalém tomou conhecimento e enviou Barnabé, e eles acolhem Barnabé. E mais na frente nós vamos ver que Barnabé vai à procura de Saulo,
e Saulo também vai àquela igreja, e a igreja acolhe a Saulo, e Saulo fica ali durante 1 ano ensinando aqueles irmãos. Eles não só estavam abertos, né, com o coração aberto a novas pessoas, mas também às novas lideranças. Saulo não estava naquele contexto. Foi introduzido naquele contexto, aceito naquele contexto, e passou a instruir aquela igreja durante 1 ano. Às vezes nós criamos algumas resistências em receber uma nova liderança, como se fôssemos perder o nosso espaço. Não, irmãos. Crescimento de liderança não é perca de espaço para alguns, é soma de força para o reino. Amém? Tá? Não se perde espaço. Nós só somamos força para o reino de Deus, meu. Nós, né, não somos completos. Nós não temos todos os dons. Nós não temos todas as habilidades. O texto vai mostrar também isso, que em Antioquia havia mestres, profetas, e agora surge 2 irmãos missionários. E eles sabem acolher essa nova liderança e enviar essa nova liderança. Soma de forças que eu vejo aqui nesse texto. Então, a igreja acolhedora, uma igreja simpática, uma igreja hospitaleira, fraterna, amiga, cordial e amorosa. Uma igreja que tem o seu coração aberto a novas pessoas. Estamos recebendo aqui uma família, praticamente, né, da igreja lá de Conceição de Macabu, não é isso? Acho que é uma família lá de Conceição de Macabu que está aqui. E foi dito que aqueles que estivessem próximos recebessem esses irmãos, saudassem esses irmãos, cumprimentassem esses irmãos. Foi dito isso aqui. E é dessa forma que a igreja deve ser. Acolhedora, amiga, amorosa. Que saiba acolher aqueles que chegam. Meu desejo é que vocês saibam usar bem essa experiência da igreja de Antioquia em acolher as pessoas. O texto diz que eles cresciam e cresciam, quer dizer, eles iam só somando, só somando. E gente nova ia chegando, e dons ia sendo despertado, e esses dons eram usados. Então essa primeira marca é reluzente de uma igreja saudável. Ela entende a sua missão, que é acolher, que é também proclamar, que em segundo ela está aberta a essas novas lideranças e aos seus ministérios com os dons, irmãos. O ano passado, quando o reverendo Wood tomou posse aqui, em um dos cultos eu estava presente. E ele falou que nesses bancos estavam toda a mão de obra que Deus iria usar. E também daqueles que iriam chegar. Foi dito isso, não sei se os irmãos lembram, eu lembro. Ele disse que toda a mão de obra, naquela noite, né, que ele falou isso, estavam aqui nesses bancos. Você e aqueles que aqui iriam chegar. Isso quer dizer que Deus quer usar as novas lideranças, que haja despertamento de novos ministérios e que os dons do Espírito Santo, os seus talentos, sejam usados. Diz que o texto que servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: separai agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Até aquele momento só havia profetas e mestres. Agora, sob a orientação do Espírito Santo, ele diz agora: separa esses 2 homens para um novo ministério, para o despertamento de um dom, e envia esses homens para a primeira viagem missionária. Você que está aqui é capacitado pelo Espírito Santo a fazer algo na obra do Senhor. Você não é apenas um ouvinte. Você não está aqui apenas para prestar culto.
mas para servir. A igreja de Antioquia servia ao Senhor através de seus dons e ministérios. Não fique olhando uma nova liderança surgindo com medo, mas louve a Deus por essa nova liderança. Agradeça a Deus um dom que você não tem, que está sendo despertado em outro. Uma habilidade que você não tem, que está sendo despertado em outro. Louve a Deus por isso. Eu dou graças a Deus quando aparece alguém que faça alguma coisa que eu não sei fazer. E que eu identifico em alguém algo que eu não sei fazer, que ele é habilidoso, eu faço assim: aqui, meu irmão, fica por sua conta. Faça o máximo que você puder para a glória do Senhor. Uma igreja saudável, ela valoriza os ministérios da igreja. Valoriza os dons que estão sendo despertados. Olha com alegria, com regozijo no seu coração, em ver outras pessoas, outros irmãos, vou usar a palavra destacando, em áreas que nós não temos condição. Devemos louvar a Deus quando a igreja aprende isso, reconhece que está sendo despertada pelo Espírito Santo para fazer algo que ainda não está sendo desenvolvido na vida da igreja. Lá em Antioquia eles entenderam isso. Eles não veem Saulo e Barnabé como uma ameaça, pelo contrário, mas com uma mão de obra autêntica, levantada pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. Novas lideranças, irmãos, é bênção. Novas lideranças faz com que a igreja cresça. Novos métodos também. Às vezes nós ficamos um tanto receoso com a maneira da pessoa trabalhar, com o método que ele usa. Chegam a dizer assim: mas nós não éramos assim. Nós não fazemos assim. Até aquele momento, a igreja só pregava aos judeus. Dali para frente começou a pregar aos gregos também. Uma igreja saudável, ela tem uma visão ampla, irmãos. Ela está aberta a novas pessoas, às novas lideranças, a novos ministérios. É uma igreja que prega o evangelho de maneira individual. E conta com a mão do Senhor. Eu lembrei agora de um testemunho pessoal. Chegou um irmão chamado Valci Berguerante, mais conhecido como Cassim. Ele tinha os seus 70 anos. Eu fui apresentado a ele um domingo de manhã pela irmã Lúcia. A Lúcia me apresentou. Pastor, aqui é o Cassim. Eu disse: bom dia, Cassim. Jesus te ama. Vamos entrar, que o culto já vai começar. E fomos, entramos. Isso aconteceu lá na igreja do Sano. Esse irmão, que não sabia e não sabe ler, aceitou a Cristo, conheceu a Jesus. E foi uma experiência muito interessante para mim. Que ele testemunhou numa outra igreja que o que fez a mudança na vida dele foi ele ter ouvido que Jesus o amava. Que Jesus o amava. E quem disse isso foi o pastor Paulo. E eu não sabia, ele contou isso numa outra igreja. Uma mensagem simples, irmãos. Todos nós podemos proclamar o Evangelho.
Todos nós podemos proclamar o Evangelho, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. O texto diz que a mão do Senhor era com aquela igreja, e a mão do Senhor é com você, é comigo. Jesus te ama. Passados uns dias fui visitá-lo, cheguei em sua casa, ele falou: Tapera, pastor, vai lá na minha Tapera. Eu fui lá visitar a casa dele. Chegando lá, ele falou assim: pastor, eu fumo e bebia desde a minha adolescência. Beber eu parei alguns anos atrás, mas eu fumo ainda. Eu falei para ele assim: ô Cassim, nós vamos fazer uma oração e você vai parar de fumar. E uma irmã orou. Viemos embora, deixamos a tapera dele lá no alto do morro e descemos aquele morro. Passado uns 15 dias, ele procurou a Lúcia e falou assim: Lúcia, desde aquele dia que vocês foram lá em casa e oraram, eu peguei a carteira de cigarro, fui lá no fogão que estava aceso, fogão a lenha, joguei, nunca mais fumei. E depois, em conversa, quando ele foi recebido na igreja, foi batizado, ele falou assim: pastor, eu não tinha o que perguntar, como fazer aula de catecúmeno, analfabeto. Eu só perguntei: Cassim, quem é Jesus para você? Só basta me dizer quem é Jesus para você. Você me disser quem é Jesus na sua vida, pastor, Jesus é tudo para mim. Quando a Bíblia é lida, ele diz assim: toda vez que abrem a Bíblia na igreja, que é lida, eu choro. Eu choro, pastor. Não sabia ler, mas ouvia, né? E a leitura da Bíblia fazia chorar. Meu desejo, queridos, que nós aqui, a segunda igreja, seja essa igreja saudável, que entenda a sua missão, que esteja aberta a novas pessoas, que valorize os dons, que valorize os ministérios. Não somos uma igreja perfeita, mas podemos ser uma igreja que proclama o Evangelho, que acolhe as pessoas, que seja uma igreja receptiva, fiel testemunha de Jesus. Esse é o meu desejo. Que vocês sejam uma igreja acolhedora. Valorize o que Deus colocou de precioso em dons e talentos na sua vida. E use, gaste isso no reino de Deus. Não deixe passar a oportunidade. Nesse livro, Os Concombas, também traz, além da experiência dessa paraplégica, que se converteu depois que o culto acabou, traz também uma história de uma irmã, uma senhora, que evangelizou a sua tribo. Esses missionários foram a essa tribo, pregaram o evangelho e só converteu essa senhora e umas crianças. A mulher não tem voz ativa na tribo, lá entre os concombas. Não sei em outras, mas lá entre os concombas ela não tem voz, não se ouve. É como se estivesse falando com a parede. Se a mulher falar, é indiferente. Essa mulher, eles voltaram da missão e no retorno eles falaram assim: pastor, missionário, o evangelho lá vai se perder, só se converter uma mulher, ninguém escuta a voz da mulher no meio da tribo. Passados uns dias chegou um mensageiro dizendo: pastor, missionário, volta lá na tribo, porque está havendo conversões e conversões. Aquela mulher, uma senhorinha, saiu de porta em porta. Vou usar a palavra casa, né? Mas não é casa.
de porta em porta, dizendo assim: vocês não ouviram o que o homem de Deus falou? E pregava de porta em porta. E havendo conversão em massa. Não foi o missionário, não foi a liderança, foi a proclamação individual. E o Espírito Santo que estava com ela. Assim como estava com esses irmãos que foram dispersos. Uma igreja saudável prega o Evangelho, entende a sua missão. E nós louvamos a Deus quando a igreja entende isso. Espero que sejamos essa igreja. Amém?